Ok, então a sessão de hoje é sobre o Hospital de Dia, aqui na componente do Arranjo for Care. Eu vou só dar aqui uma nota prévia. Aqui em termos de Hospital de Dia, este é um módulo que nós internamente estamos neste momento a desenvolver e que em princípio estará disponível no final deste ano. E então a apresentação que nós temos aqui é com base naquilo que temos pensado para este módulo em termos da toda a componente administrativa, ok? E também já tentamos aqui adaptar também àquilo que vimos enquanto vossas necessidades na sessão de ESIS. Portanto, o que temos para hoje, então, são os circuitos, é o circuito geral de agendamento, admissão e check-out em termos de fluxos, e depois temos aqui a apresentação de alguns ecrãs que já estão pensados, é sempre qualquer um deles é um mock-up, não garanto que vai ser assim exatamente o ecrã, mas há de ser assim muito próximo daquilo que vos vou mostrar. E depois no final são os requisitos identificados para esta área, assim numa visão macro em termos de requisitos. Então, começando aqui pelo fluxo de agendamento para a componente de hospital-dia. O agendamento vai ter sempre por base, aqui em termos de tratamentos de oncologia, uma prescrição feita pelo médico. Assim, o fluxo vai iniciar na consulta do médico, onde o médico vai fazer uma prescrição de ciclos de tratamento. Estes ciclos de tratamento, esta prescrição, ele pode fazê-la através de um protocolo pré-definido, ou seja, já um conjunto de atos que estão parametrizados e agrupados e que o médico vai poder prescrevê-lo dessa forma, ou então de forma isolada, ou seja, fazer a prescrição de um tratamento específico, ou de análise, ou da consulta, ou do que for. Pronto, quer seja de forma isolada, quer seja através do protocolo, o médico pode fazer a prescrição destes três atos, ou destas três atividades, em conjunto ou de forma separada. Sendo eles a sessão do hospital-dia, basicamente é a administração do fármaco, o pedido de análises e um pedido de consulta. Pronto, quando ele faz a prescrição, ele consegue também identificar a frequência e o número de sessões com que os tratamentos devem ser executados. Pronto, toda essa informação vai passar para uma lista de pedidos de agendamento, aqui já na componente administrativa, que será cedida ou pelo administrativo ou pelo gestor oncológico, não é? Pela pessoa, pela figura que irá fazer o agendamento. Então, nesta lista de agendamentos, sempre que a prescrição é feita, o pedido vai cair aqui na lista de pedidos de agendamento, em que o administrativo vai aceder a esta lista, vai selecionar o pedido que pretende. Oh, Rita, deixa-me só fazer uma pergunta antes, e se calhar até mais para o negócio, só para ver se isto faz aqui sentido, que é, no final de um ciclo de tratamento, ou seja, imaginando que um protocolo tem um ciclo com várias sessões, não é? E, portanto, imaginando que existem 3 sessões no final desse ciclo, e, portanto, no final dessas 3 sessões, o cliente deve fazer as análises e fazer a consulta. Nesse caso, o médico que prescreve é o tratamento que tenham as 3 sessões, mais as análises, mais a consulta, ou prescreve só esse tratamento e o administrativo já sabe que tem que agendar também análise e consulta para o final desse ciclo, para finalizar o ciclo. Não sei se a pergunta era para mim, se era para o negócio, né? Se calhar mais para o negócio, para a Andréia, para a Janete, para a Sílvia. Sim, e às vezes acontece outra situação, que é a meio de um ciclo com 3 sessões. Supostamente o doente faz as 3 sessões, quando termina o ciclo, análise ou mais algum exame complementar, que por vezes também é vez, ou um raio-x, ou um eletrocardiograma, e vai à consulta para avaliação para passar para o segundo ciclo. O que acontece nesse primeiro ciclo é que às vezes a meio desse ciclo, quando vai, por exemplo, para a terceira sessão do ciclo, o médico prescreve análises para confirmar, por exemplo, se está tudo bem com as plaquetas, para fazer a terceira sessão do ciclo. Ou seja, acontece
o médico prescrever só análises, acontece o médico a fazer só consulta. Então a pergunta agora é, se, naquela caixinha que diz fármaco mais sessão de hospital dia, isto não é uma sessão, ou seja, a prescrição é para o ciclo do tratamento, que tem as várias sessões, ou não? Pode ser das duas formas. Pode ser, o médico pode eventualmente prescrever só um tratamento e assim, e sendo que ele, quando prescreve um tratamento só é agendado um tratamento, ou pode prescrever um ciclo que tem uma série de tratamentos. Janete, mas eu que ele vai, diria que ele vai tu... o ciclo completo e depois com necessidade provavelmente da avaliação final do ciclo. Mas pode ser das duas formas, na verdade. Ok, portanto ali fármaco é mais sessão de sessões do ciclo de tratamento ou uma sessão específica. Agora é, por exemplo, quando o médico prescreve um ciclo de tratamento, tem que prescrever obrigatoriamente as análises, a consulta, ou não sei se eu estou a ser explícita nesta questão. Ou seja, quando o médico prescreve uma sessão, um ciclo que tem 3 sessões, obrigatoriamente o cliente no fim disso tem que fazer análises e a consulta. Exatamente. O médico com esta prescrição vai dizer explicitamente, vai prescrever a análise mais consulta, ou vocês já sabem de cabeça que têm que inclusivamente marcar as análises mais a consulta? Não, tem as análises temos sempre, nós sabemos que é certo, de certeza, que tem que fazer pelo menos análises, poderá haver outros exames, como disse, mas pelo menos análises e a consulta. Isso é quase certeza, mas, enfim, à partida, o que acontece com os nossos oncologistas é que, quando o doente sai dessa consulta, já sai na mão com uma prescrição de análises para fazer no fim do tratamento e com uma marcação de consulta. Se não sai com a marcação de consulta feita, diz o dia que quer ver e o doente dirige-se à recepção e marca. Ou vem ter connosco. Não sei se era bem essa a questão, a resposta à questão que me estava a perguntar, Joana. Não, o que eu estou aqui a pensar é que cada vez menos é suposto que vocês tenham as regras na cabeça. Ou seja, se o médico prescreve um ciclo de tratamento para vocês agendarem, quando vocês veem o pedido de a prescrição, se aquilo se transcreve em 3 sessões, mais uma consulta, mais umas análises, ou se aquilo, o que está intrínseco são os 3 ciclos e depois vocês de cabeça têm que saber que têm que marcar as análises mais a consulta. Não, é assim, nós nunca marcamos isso de cabeça, é sempre indicação do médico. Mas está na prescrição. Na prescrição, o médico entrega ao doente uma prescrição de análise e uma consulta e diz essa informação ao doente, não nos diz a nós, normalmente. Ok, então está na prescrição. Na prescrição está o tratamento, mais a consulta, mais as análises. E vocês marcam aquilo que o médico pôs lá. Exatamente. São essas 3 coisas. Exatamente. Ok. Certo. Ok. Pronto, então, tendo então a prescrição feita, cai, como eu estava a dizer, nesta lista de pedidos de agendamento, onde o administrativo, o gestor oncológico, vai selecionar o pedido que pretende agendar, faz aqui uma validação da EFR, que no fundo é confirmar que a EFR que está associada àquele pedido é a correta, caso não esteja, tem sempre a possibilidade de fazer a alteração da EFR e faz aqui uma pesquisa de vagas para aquilo que está incluído na prescrição, quer seja um ciclo de tratamentos, quer seja um ciclo de tratamentos mais as análises, mais a consulta, quer seja o que for, não é, no fundo. Então, quando eu faço a pesquisa de vagas, ele vai-me retornar as vagas disponíveis para aquilo que tiver incluído na prescrição. Pronto, já deve ter em conta também o número, a frequência e o número de sessões, se for um agendamento de um tratamento, e vai fazer também a atribuição do cadeirão respectivo. Depois de disponibilizadas as vagas, o administrativo vai então fazer a seleção das vagas pretendidas e fazer a confirmação do agendamento. Após a confirmação do agendamento, então segue aqui para 2 subprocessos, que será o de pedido de estimativa, caso se aplique, e a componente de gestão de autorizações. Pronto, estes 2 subprocessos já detalhámos um pouco mais no pilar do RCM,
mas basicamente tem tudo a ver com aqui a gestão de autorizações, com o pedido de autorização à entidade para a realização dos tratamentos, e a estimativa está relacionado com o valor estimado que vai ser pago pelo cliente. E pronto, e depois o fluxo segue para o subprocesso de admissão, que é o que veremos a seguir. Eu tenho aqui uma dúvida, Rita, que até coloco mais à Janete, à Andreia. Este pedido de estimativa, gestão de autorizações, não devia ser logo na fase inicial do processo? Ou seja, imediatamente a seguir à prescrição do médico, antes do pedido de agendamento? Exatamente, isso é o que acontece na realidade. Portanto, após a emissão, prescrição do protocolo terapêutico, o médico encaminha-nos o doente para nós pedirmos a estimativa, verificar a apólice do cliente e, portanto, antes de marcarmos qualquer tratamento, o doente é informado do valor por ciclo ou por sessão, é informado das condições do termo de responsabilidade antes de começar o tratamento. Portanto, esse fluxo da estimativa, gestão da autorização, começa muito no início, de logo após o médico ter prescrito o protocolo terapêutico. Mas, por exemplo, o termo, ou seja, quando já não é logo a seguir, é mesmo no momento a seguir ou alguns dias mais tarde? Porque a partir de quando sai da consulta em que o médico lhe prescreva tratamentos, ainda antes de ter o termo vai ter que haver um pedido, não é? Assim, de imediato ao médico ter prescrito o tratamento, o que é pedido é uma estimativa de custos à farmácia. É enviado um pedido de autorização para o seguro, não é? Porque o médico tem de fazer aqui alguns relatórios e há aqui alguma papelada que é preciso enviar. Pronto. O doente, assim que é emitido o termo, contactamos o doente e informamos que está autorizado e em que condições é que está autorizado. Portanto, as condições do termo para depois de seguir, então, agendarmos o tratamento. Timings diferentes, sim. Certo. Sim, aqui nós colocámos aqui no final, porque é mais por uma questão também de uniformização, porque em todos os fluxos de autorização, o que despoleta o pedido de autorização é sempre o agendamento, porque na verdade, se não houver um agendamento, havendo só uma prescrição, nós não conseguimos garantir que efetivamente o cliente tem a intenção de fazer lá o tratamento na unidade, não é? E então no limite podemos estar a fazer um pedido de autorização que depois não se vai concretizar porque o cliente acaba por não fazer a consulta, o exame, ou neste caso o tratamento. E daí a gente ter colocado o despoltar da gestão de autorizações no final do agendamento estar efetuado. Mas é que este processo tem que ser visto mais à semelhança do internamento, porque dependendo do montante, o cliente pode optar ou não por iniciar o tratamento aqui. Portanto, aqui o fluxo tem que se assemelhar muito mais ao internamento do que à consulta externa e aos exames que estão sujeitos à pré-autorização. Ou seja, Rita, aqui a prescrição deveria funcionar, no fundo, quase como uma proposta cirúrgica. Ou seja, com a emissão de uma prescrição neste caso, de tratamento oncológico, deveria despoltar tanto um pedido de estimativas, tanto como um pedido de autorizações para aquela FR. Sim, ou seja... Aqui só tenho mesmo, desculpa interromper, aqui só tenho mesmo uma dúvida, porque isto não acontece noutros fluxos, que há mesmo um impedimento de agendamento caso não tenhamos o termo antes do agendamento? Não há um impedimento do agendamento. Não. No fundo, aquilo que depois conseguimos ter a percepção, até em vários momentos, é do estado do termo, mas nada é impeditivo, até mesmo em termos de faturação, eu posso faturar sem ter o termo. Não é? Eu tenho sempre a visibilidade do estado em que está o termo para eu saber se devo ou não faturar, mas o sistema não me vai impedir de fazer nenhuma ação por causa do termo. Certo, correto. Ok. Estou só aqui então a colocar a nota de que então tudo que no fundo que será hospital-dia deve seguir o fluxo em termos de gestão de autorizações e estimativas do internamento e da proposta cirúrgica, não é?
Sim, porque os tratamentos estão associados ao plafond de internamento, portanto, é um bocadinho como o colega diz das propostas cirúrgicas. Ao agendar uma cirurgia, nós pedimos a estimativa e envia-se o pedido de autorização automaticamente para a seguradora. Portanto, no fundo, funciona da mesma maneira. Assim, antes do doente realizar algum ato médico, portanto, depois da consulta, digamos que os atos da nossa parte da gestão oncológica são os primeiros passos, são esses, é pedir uma estimativa e pedir autorização ao seguro, após o protocolo emitido. Certo. Eu estava a pensar já agora, Arthur, estás aí, certo? Estou sim. Sim, desculpa. Olha, estava a pensar que se efetivamente isto seguir o circuito do internamento e proposta cirúrgica, na verdade, temos considerar estes tratamentos em hospital dia quase como um internamento, não é? Em que depois até pode incluir aquela componente de monitorização e só termina o fluxo quando há alta deste ciclo de tratamento, não sei. Faz sentido. Agora, como os episódios não vão ser bem a mesma coisa, enquanto com o internamento temos um episódio com uma data início e data fim, aqui no hospital dia provavelmente não vamos ter exatamente o mesmo conceito. Mas... Sim, temos que ver esta questão dos episódios também. Sim, Rita, uma das coisas que nós tínhamos falado aqui era a possibilidade de um ciclo de tratamento ser um episódio com os vários tratamentos todos lá incluídos, ou seja, porquê? Porque uma das coisas, e essa é um dos principais requisitos para esta área, é nós termos a possibilidade, uma ferramenta, uma coisa dentro do ECOS, porque hoje em dia é tudo feito numa pasta em papel, em que nós consigamos gerir o plafond para aquele pedido de autorização. Ou seja, imaginando que eu peço à entidade uma autorização para um ciclo que tem 10 tratamentos. Pronto. E, portanto, hoje o que é feito, o processo ESIS, é que o front office imprime numa pasta o termo e depois vai pondo à mão numa folhinha que tem esse controle. Pronto, este já fez um tratamento, já fez 2, já fez 3 e depois chega ali ao 7º, que é o último, pronto, ok, posso faturar e está tudo ok. Agora, não é suposto que isto continue a ser uma tarefa muito manual e um controle muito manual. Aquilo que se pretendia era que este controle entrasse para dentro do sistema e, tanto numa ótica de episódio único com os vários tratamentos associados, em que depois o sistema alertasse, atenção, o cliente vai fazer o último tratamento, portanto podem fechar o ciclo. Uma coisa deste género, não sei se vocês pensaram nisso, dessa forma. Sim, nós tivemos, como eu estava a dizer há pouco, este módulo de oncologia está a ser neste momento pensado e desenvolvido internamente. E nós tivemos a semana passada, penso eu, uma formação dos colegas que estão a desenvolver para nos explicar exatamente o que é que eles pensaram fazer no módulo e esse é um dos temas que foi levantado. E efetivamente, pelo que eu percebi, vai haver um agrupador de toda a atividade que é feita em termos de hospital-dia. Ainda não consegui perceber exatamente como é que vai ser feito e esta semana vamos voltar a ter uma sessão para nos explicar exatamente como é que vai ser feita essa agrupação da atividade. Mas aquilo que nos passaram é que vai efetivamente existir, ou seja, que nós vamos conseguir, não sei se é um único episódio, se são vários episódios que depois têm um outro agrupador em cima que nos consegue facilmente perceber qual é a atividade do hospital-dia, sei que vai existir esta forma de identificar toda a atividade do hospital-dia. Esta semana vamos ter esta sessão para esclarecer com eles de que forma é que isso vai ser feito, mas o que eu vos queria passar é que efetivamente está pensado para que seja dessa forma. Portanto, pronto, depois se calhar na próxima sessão do TUBI, com toda a certeza já vos vou conseguir explicar exatamente como é que se vai como é que se vai proceder este agrupamento de atividade. Não vou chamar episódio porque eu não sei se vai ser, cada tratamento vai ser um episódio ou se vai ser um episódio que tem vários tratamentos, é esta parte prática aqui que ainda nos falta esclarecer, mas na próxima sessão com certeza já vamos saber explicar.
Ok, e associado a isso o controle do plafond. Uhum. Ou seja, foi pedido um termo de responsabilidade para aquele ciclo de tratamentos, com as várias sessões incluídas. O sistema deve alertar e deve saber controlar automaticamente onde é que estamos, qual é o ponto de situação da coisa, género. Olha, até o termo de responsabilidade até estava incluído 7 tratamentos, mas tinham uma data de validade até X meses. Portanto, o cliente até aquele mês só fez 5 tratamentos. Ok, o sistema deve alertar, apesar de haverem mais 2 tratamentos autorizados, como o termo de responsabilidade tem uma validade até agora, terá de ser pedido um novo termo de responsabilidade. Portanto, uma coisa deste género, em que fosse o sistema a fazer essa gestão do termo e das autorizações. Rita e Artur, corrijam-me se eu estiver enganado, mas é a nossa expectativa que, portanto, no processo de gestão de autorizações, isto no fundo acaba por seguir o mesmo fluxo, ou seja, sempre que existe uma resposta da entidade, existe no fundo uma transcrição das condições do termo, que é depois no workflow é possível fazer toda essa gestão. Portanto, eu acho que isto acaba por entrar dentro do mesmo fluxo nesse sentido. Sim, é muito semelhante ao que acontece no internamento. A diferença é que ainda não tínhamos discutido aqui as particularidades do Hospital Dia, porque o internamento é um episódio do início ao fim, a responsabilidade das sessões do Hospital Dia, nós até esta sessão se calhar não tínhamos ainda a visibilidade se era um termo para o tratamento todo até a pessoa estar curada, ou até acabar o plafond, ou então se era um termo por sessão de tratamento, por ciclo de tratamento, desculpem. Eu já percebi que é por ciclo. Vamos tratar os ciclos quase como se fosse um episódio agrupador das várias sessões, diria eu. Mas como a Rita estava a dizer, está dependente ainda do que está a ser desenvolvido ainda e analisado internamente. Artur, eu acho que, mas aqui peço-te ajuda ao negócio, eu acho que os termos de autorização são pedidos até para o protocolo, ou seja, imagina um protocolo que tem 3 ciclos e cada ciclo tem dentro 2 sessões, ou seja, a autorização é pedida ao protocolo. Depois acho que depende das seguradoras o que é autorizado, não é? Janete, Andreia, é assim, não é? Sim, a autorização é pedida ao protocolo. É pedido ao protocolo, sempre que há alteração de protocolo temos de pedir uma nova autorização, porque os valores são totalmente diferentes. As seguradoras, Multicare, Advance Care, Allianz, se temos um plano de tratamento previsto de 6 meses, enviamos logo esse plano previsto, finalmente eles autorizam os 6 ciclos, com as datas previstas que nós enviamos. A Medis não, a Medis neste momento é a única seguradora que nós enviamos um plano de 6 meses com as datas previstas, mas eles autorizam ciclo a ciclo, ou seja, autorizam o primeiro ciclo e depois quando o doente passa para o segundo ciclo temos de pedir uma nova autorização, novo ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo até terminar. Portanto é a única seguradora que, enfim, que nos dá um bocadinho mais de trabalho é porque temos de pedir ciclo a ciclo. As outras, felizmente, facilitam nesse sentido. Claro que se a meio do tratamento previsto destes 6 ciclos há uma alteração de protocolo diferente, pronto, aí voltamos à estaca zero, não é? Temos de pedir nova estimativa e enviar um novo plano de tratamentos. Ok. E nesse caso é como se fosse um início de um pedido, não é? Como se fosse um pedido. Exatamente. Temos de pedir a anulação da autorização anterior, indicando que é por pedido clínico, não é? Do médico, e enviamos um novo relatório a justificar o protocolo, portanto, um relatório médico. Mas quando algo corre bem, não temos tido grandes dificuldades. Mas isso pode acontecer já no meio do tratamento, ou não? Pode acontecer a meio do tratamento, pode acontecer no início do tratamento, pode acontecer no fim do tratamento, pode acontecer em qualquer momento. Já aconteceu doentes fazerem um ciclo de um tratamento, não reagirem, ou terem uma reação alérgica e termos de o médico alterar o protocolo, sim. Então, mas só uma pergunta, nesse caso faturam o que já aconteceu até aquele momento e depois alteram o protocolo ou a alteração do termo já assume o que está para trás? Não sei se me fiz entender. Ou seja... tem de haver alteração do termo, porque os valores do protocolo são diferentes do plano enviado inicialmente. Imagina, nós temos... Aquilo que foi feito inicialmente com base no primeiro termo
é faturado com base no primeiro termo ou não é faturado e assume as regras do segundo termo? Não, o primeiro ciclo, imagina, o primeiro ciclo foi completado e tinha um valor X, temos o termo, portanto é faturado nesse termo, baseado nesse termo. Sim. Para a consulta, há uma reavaliação, a médica decide mudar protocolo. Vem à gestora, pedimos estimativa, enviamos pedido de autorização, portanto irá fazer já o segundo tratamento, portanto o novo protocolo, com um novo termo, tendo a seguradora indicação que a autorização anterior fica sem efeito, portanto, porque o doente só fez o tratamento do primeiro ciclo, portanto, a partir daí pede-se a anulação, que é para eles desbloquearem, digamos, o plafond que está retido para esse protocolo. Portanto, essa informação segue toda direitinha para que eles entendam que há um ciclo que é faturado com o termo que está em vigor e a partir daí inicia-se um novo protocolo em que eles têm de emitir um novo termo. Bem. Já agora, a Janete disse que o plafond está retido para aquele protocolo. É a entidade que faz essa retenção de valor? Não, a entidade faz essa retenção de valor. Nós, por exemplo, pedimos 6 ciclos, em que esses 6 ciclos custam 10.000 euros. Ok. Pronto. Eu sei que o seguro, e isto com experiência, não é que as seguras me digam, mas muitas vezes em conversa com algumas pessoas, enfermeiras, mais as enfermeiras que estão na gestão oncológica dos seguros, temos alguns contactos, nos dizem que, imagine, e durante esse percurso do tratamento, o doente ficou internado. Uhum. Às vezes elas ligam e dizem, olha, eu tenho 10.000 euros retidos, estão aqui bloqueados para os tratamentos que vocês pediram, e agora o doente está internado, atenção que eu só tenho disponível, imagina, 2.000 euros. Isto é para nós termos um bocadinho a noção, acham que o doente vai seguir o tratamento, posso desbloquear este valor que tenho aqui retido para haver para o internamento, portanto essa gestão, há sempre também um contacto da seguradora a nos alertar quando o plafond é insuficiente, porque às vezes o plafond é tão ajusta, digamos assim, para o tratamento previsto, que se há uma intercorrência, como neste caso o internamento, portanto há aqui uma grande complicação porque corremos um grande risco do doente depois ter alta, em que... Depois não ter... Exatamente, e quando retoma os tratamentos já não há plafond suficiente para os terminar. Certo. Isso também acontece se a intercorrência for noutra unidade? Se ele, vamos supor que ele é internado, mas noutra unidade, ou tem que fazer outro exame noutra unidade, também há esse contacto da seguradora a avisar que há aquele plafond retido e que vai ser gasto com... Se for numa instituição fora CUF, pode controlar isso. A não ser que, imagina, o doente é lá internado, está lá um mês ou 2 e depois vem para cá para retomar tratamentos. Isso depois tem de ser uma questão muito bem feita porque temos de perceber se vai fazer os tratamentos previstos, isto depois tem de ser sempre em sintonia com a médica e com a seguradora. Mas aí temos uma dificuldade, porque muitas vezes os doentes vão fazer até às vezes exames fora da rede CUF e nós não temos a mínima noção, não é? Certo. Aqui, quando é assim, eu alerto sempre que também tem de ter aqui essa preocupação, digamos assim, também de saber como é que está o plafond junto da seguradora, porque a seguradora debate sempre muito que isto tem a ver com a proteção de dados e que só o beneficiário do seguro é que tem o direito de saber o plafond que tem. Certo. Mas aqui outra particularidade que às vezes não é muito fácil de contornar, digamos assim. Ok, então esta componente da estimativa e gestão de autorizações nós vamos rever internamente e depois, de acordo também com aquilo que nos passaram, da informação que nos passaram, e depois na próxima sessão colocaremos então a proposta final, ok? Não sei se em relação aos outros pontos há alguma questão? Sim, Rita, tenho aqui mais uma questão, que é, aqui para as estimativas, na última sessão da ESIS, a Flor Bela, que não está aqui, mas falou sobre a possibilidade, ou seja, nós temos uma equipa, que o Pedro e o Arthur sabem até melhor que eu, que é uma equipa, uma equipa centralizada de pedidos de estimativas que funciona para o internamento, para os pedidos de estimativas de internamento, pronto. Estas estimativas aqui no Hospital Dia são garantidas pelas gestoras oncológicas, mas são feitas, se já não estou em erro, pela farmácia, ou seja, é a farmácia. Exatamente. Pronto, aquilo que se pretende, ou seja, na última sessão, aquilo que falámos foi que eventualmente estava a ser pensado
estas estimativas deixarem de ser da responsabilidade da farmácia e passarem para esta equipa centralizada. Mas não é bem isso que está pensado, ou seja, aquilo que se pretendia, e aqui também falando um bocadinho com a Inês Vigário, que está com esta responsabilidade destas estimativas, do desenvolvimento das estimativas para o Hospital-Dia, percebemos que, apesar de haverem uma perspectiva mais técnica, não é nada que não faça sentido haver também aqui uma ferramenta dentro do ECOS para fazer estas estimativas, ou seja, era um tema que tinha que ser trabalhado, porque pelo que sei, o que nós temos para fazer as estimativas está um bocadinho mais avançado do que aquilo que vocês têm para fazer estas estimativas, se é que têm, não sei, e se é que estão a desenvolver dentro do ECOS para a parte do internamento, mas nós aqui no Hospital-Dia víamos a coisa muito desta forma também, ou seja, passar para dentro do ECOS esta ferramenta de estimativa do Hospital-Dia. Pronto, e aqui também, à semelhança do que acontece no internamento, passar a parte da estimativa para numa fase anterior do processo, ou seja, à semelhança da questão da autorização, passar isto um bocadinho, antecipar isto no processo. Relativamente aqui a esta ferramenta de estimativa que nós achamos que podia ser desenvolvida pelo próprio ECOS, ou seja, dentro do próprio ECOS, eu acho que é uma coisa que temos que trabalhar mesmo convosco e mesmo internamente para ver como é que a coisa é fazível. Vocês na parte, por exemplo, do internamento, qual é a ideia? No internamento, desculpa Rita, as estimativas não vão ser feitas dentro do ECOS. Vai integrar com a aplicação que vocês têm atualmente. Ok, tinha a ideia que era parte era dentro do ECOS e havia outra parte que ia ser fora do ECOS e que essa sim ia integrar. O cálculo em si da estimativa é todo feito fora do ECOS. Foi isso que foi discutido nas sessões do workflow de autorizações. Ok. Estamos a contar com desenvolvimento para essa área. Ok, mas depois integrava diretamente aqui no ECOS, é isso, Artur? O resultado da estimativa, sim. Pronto. É que nós vimos isto muito da mesma forma, ou seja, aqui a parte das estimativas do hospital ia funcionar basicamente da mesma forma. Sim. Joana, desculpa interromper, Rita, mas aí então o que eu sugeria era tentar ver com a Inês Vigário qual é que é, no fundo, o esforço necessário do lado da equipa dela para contemplarmos, no fundo, estas estimativas dentro da ferramenta que atualmente é utilizada, porque se isso for possível, depois é simplesmente fazer a integração com o ECOS. Sim, eu sei que a Inês também já esteve a falar com algumas pessoas do ICO para isto ser possível, só que depois, como não havia um projeto específico como a este do Go Forward, a coisa também não foi implementada. Mas acho que se estamos a implementar isto no internamento, isso é fazível, porque não pensar isto também numa lógica de hospital-dia, não é? Para uniformizar cada vez mais os processos. Mas fica do meu lado dar-te uma resposta, está bem, Rita? Ok, combinado. Pronto, depois for preciso uma sessão, se calhar para a Inês Vigário explicar aquilo que foi feito especificamente para o Hospital-Dia, eu também tento articular essa sessão contigo e eventualmente com o Artur, para algumas questões mais técnicas que possam surgir e que eu não tenho detalhe. Ok. Ok, não sei se há aqui mais algum ponto neste fluxo de agendamento que queiram referir. Se não, passamos então para a admissão. Em termos de admissão, então, basicamente aqui, e pelo que percebemos, é um fluxo muito simples, até porque, pelo que percebemos do ESIS, não há assim uma admissão muito formal, porque até é o próprio enfermeiro que que se aproxima do cliente e o leva para fazer o tratamento, não há assim uma grande formalização. Então aqui o fluxo que definimos seria a chegada do cliente à unidade, a retirada da senha. Aqui
reparei agora que esta lane aqui não é clínico, seria um cliente e deveria ter aqui um clínico mais abaixo, depois retificamos aqui este desenho. O cliente chega então à unidade, retira a senha, o administrativo faz a chamada da senha, faz o processo de pesquisa de cliente que já vimos na fase 1, e faz aqui o registro da presença do cliente na unidade. Tem sempre aqui a possibilidade de ver o estado do termo de responsabilidade, em que estado é que se encontra, se já existe, se não existe, e se existir, em que estado é que está. Se não existir ainda um termo de responsabilidade, deverá fazer um registro de um adiantamento, fazer a solicitação do pagamento de adiantamento ao cliente. Caso exista já um termo de responsabilidade e esteja autorizado, segue o fluxo onde é possível fazer a impressão da etiqueta, da pulseira, aliás, e seguir depois com o tratamento propriamente dito, para a parte clínica. Ok. Rita, eu acho que aqui, mas também vou pedir ajuda ao negócio. Eu tenho a ideia de que, se for uma primeira vez, aqui onde diz impressão de pulseira, é da pulseira, de uma folha de rosto, se já não estou em erro, e que também não estou certa da funcionalidade, e etiquetas. Se for um tratamento de continuação, um tratamento subsequente, imprime-se apenas a pulseira. A pulseira, ok. Mas vou pedir ajuda aqui ao negócio para ter a certeza desta informação. Andreia, a Janete? Desculpa, podes repetir só a questão exata da pulseira? Imagina, aqui neste caso, quando o cliente vai ser admitido, se for uma primeira vez, o administrativo tem que imprimir uma folha de rosto, uma pulseira e as etiquetas. Se for um tratamento de seguimento, uma continuação do tratamento, imprime apenas a pulseira. É isto? Nós não trabalhamos com pulseiras, é só mesmo folha de rosto, em todos os tratamentos. E imprime todas as vezes, sempre imprimir folha de rosto? Imprimimos sempre folha de rosto. A folha de rosto depois vai servir para quê, Janete? A folha de rosto, eu acho que é um bocadinho para a gestão depois dos enfermeiros, que é a assistente que vem buscar as pessoas à sala. Portanto, numa primeira vez, o cliente é a enfermeira que vem buscá-lo para falar com ele, para perceber o que é que vai fazer, tudo, que é a consulta de enfermagem. Depois, nos tratamentos seguintes, é a auxiliar que vem buscar e é com a folha de rosto para saber a hora de chegada e quem é que chama e quem é que está na sala para ser chamado. Aqui na CUF Infante Santo funciona de maneira semelhante, mas nem folha de rosto imprime. Portanto, no fundo, o doente, se for uma primeira vez, é a gestora que acompanha diretamente à sala do hospital dia, em que informa o enfermeiro que a pessoa está na sala de espera e o enfermeiro depois vai chamar, e depois a pulseira é o enfermeiro que atira, que imprime e que tira. Se não for uma primeira vez, o doente já sabe onde é, portanto vai pelo pé próprio, chega lá e tem uma pequena sala de espera onde há sempre ali enfermeiros também a circular e forma o enfermeiro que já está ali à espera ou a auxiliar e pronto, e depois a chamada é feita pelo auxiliar ou pelo enfermeiro. Portanto, às vezes o que pode acontecer é muitas vezes o doente vai primeiro à recepção da oncologia e dizer que já lá está porque é uma entidade coletiva e pronto. O tratamento passa pela recepção para efetuar o pagamento, portanto não temos aqui, digamos, um procedimento de admissão administrativo. Mas nesse caso, é porque os enfermeiros não utilizam nada em sistema, ou utilizam? Eles utilizam esse sistema, admitem o doente, porque é uma marcação feita do tratamento, não é? É o registro em Glint, e o que eles registram associado a essa marcação, fazem os seus débitos necessários. Então será o enfermeiro que faz a admissão do cliente, neste caso? Exatamente, neste caso, digamos que na prática a primeira pessoa que faz a admissão do doente é o enfermeiro, exatamente. Ok. E neste caso, sendo um enfermeiro,
coloca-se aqui este pedido de adiantamento? Não, porque o doente, é assim, se for uma primeira vez, nós temos muito poucos doentes que começam tratamentos sem termo. Portanto, com termo, automaticamente dirigem-se ao hospital dia ou têm um termo já para os seus tratamentos 5 ou 6 ciclos. Portanto, o enfermeiro nunca trata do adiantamento. No caso do doente querer começar o tratamento sem ter uma autorização prévia, tem de se dirigir primeiro à recepção, e essa informação é sempre passada pela gestora. Dirige-se à recepção, diz que tem o tratamento marcado, que não tem ainda termo e quer deixar o seu adiantamento. Nós informamos também o secretariado ou recepção, que vai acontecer naquele dia à hora X que o senhor vai lá, e o doente comparece, e o circuito neste momento é este. Ok. Então, sendo assim, da forma como está, acabamos por dar a resposta, não é? A questão aqui é que, eventualmente, esta componente da presença pode ser feita pelo administrativo ou pelo enfermeiro. O enfermeiro, no limite, tem que ter acesso ao ecrã de registro de presenças para dar presença do cliente. É assim, nós não temos um circuito montado, isto aqui é um bocadinho do doente oncológico, isto é quase como se fosse uma família, portanto não há aqui muito critério de doente passar para fazer a admissão. Eu, muito sinceramente, o sistema de enfermagem é um bocadinho diferente do nosso. Eu vejo muitas vezes a estado presente, porque às vezes preciso saber se já foi debitado isto ou quero saber um valor exato, muito excepcionalmente às vezes acontece, e vejo que o enfermeiro foi à marcação em sistema e agarrou nessa marcação para colocar alguns débitos de consumos que fez nesse tratamento. Digamos que não há aqui uma admissão oficial, nem da enfermagem, nem de administrativo. Ele pega na marcação porque precisa de fazer os seus débitos. Mas sim, mas é ele que está a fazer a admissão. Na prática, é ele que está a passar do estado marcado para um estado presente em que o doente está ali, sim. Nós, no HCD, é a parte administrativa que faz sempre a admissão. Pronto. No limite, o enfermeiro liga lá dentro, porque algum cliente entrou e não passou na recepção, liga lá dentro a dizer: tenho aqui o senhor tantos para darem a entrada. Certo. E é a recepção que faz a admissão de toda a gente. Certo, Rita, o caminho é muito mais esse, até agora ainda Infante Santo para o Tejo, e estamos a falar de uma dimensão se calhar maior, o processo é esse, ou seja, o administrativo deverá ser ele a fazer a admissão do cliente. Pronto. Certo. Uma das coisas que se falou também aqui no Hospital Dia era o eventual check-in automático, assim como está a ser pensado, por exemplo, a imagiologia, porque não fazer aqui também, se é possível aqui, pronto, havia a questão de ser o Hospital Dia ser uma coisa mais próxima, e agora, como a Janete disse, uma coisa mais familiar, mas quer dizer, isso depois depende da opção. O cliente pode escolher ir ao balcão, ou pode escolher. Há clientes que se calhar são mais digitais e que mesmo numa altura de fraqueza preferem-se fazer um self-service. Certo. Sim. Portanto, aqui também pensando numa admissão em self-service, será sempre uma tarefa administrativa e o cliente não entrará diretamente para o enfermeiro e ser ele a fazer a admissão do cliente. Portanto, em termos de fluxo é isto. Ok. Pronto, então vamos acrescentar só aqui na parte da impressão de pulseiras, colocar também aqui a possibilidade de imprimir folha de rosto. Ok. Se não houver, então... Eu acho que aqui, imagina, aqui, por exemplo, para a parte da admissão, isto que eu estava a dizer do check-in em self-service, acho que é uma coisa que também poderemos ter que vir a acrescentar, mas eu durante esta sessão e até à próxima vou tentar confirmar se já houve uma decisão efetiva para isto. Ok. Eu sei que na Cortejo, e portanto as coisas estão estruturadas de maneira diferente, portanto o Hospital Dia é mesmo, portanto, o piso 5º, que é onde é a oncologia, tem uma recepção central, mas atende para todas as especialidades que estão a andar, e dentro da oncologia são 2 pessoas, 2 administrativas, para quando o doente sai do tratamento lá ir fazer os seus pagamentos, ou quando sai de uma consulta fazer as suas marcações necessárias. Portanto, eu não sei se o Hospital Dia, estando mesmo ao lado das consultas de oncologia, se o doente, quando tem um tratamento marcado,
não terá de ir primeiro ter com estas duas colegas e dizer que já ali está para o tratamento, porque eu acho que não há assim nenhuma sala de espera em que eles possam estar a aguardar. Eu confesso que pronto, poderei falar com a Filomena Santos, que é a chefia administrativa da Oncologia, para perceber se há algum circuito aqui no Tejo para a admissão dos doentes com tratamento agendado. Realmente será um bocadinho diferente, não é? Faz sentido. Ok. Ok, então, passando aqui para a parte do check-out, vamos aqui verificar o componente do check-out. Então, após a realização do tratamento, o cliente dirige ao balcão do administrativo e aquilo que vai ser verificado é se há necessidade de fazer algum agendamento subsequente ou não. Se houver a necessidade de fazer algum agendamento, o administrativo segue com o processo normal de agendamento que já foi visto. Se não houver a necessidade de agendamento subsequente ou após o agendamento, passamos então à componente de faturação, em que o cliente acede à conta do cliente, o administrativo acede à conta do cliente, valida os atos que estão lançados e se há necessidade ou não de efetuar algum registro adicional. Isto não é um passo que não é obrigatório que o façam, é no caso de haver necessidade de algum registro adicional, tem sempre essa possibilidade de o fazer. Portanto, caso haja então a necessidade de fazer registro de atos adicionais, o administrativo efetua esses mesmos registros e, ao caso não haja, vamos então validar se o tratamento requer autorização da entidade e se houver essa necessidade, o sistema vai disponibilizar o estado da autorização, ou indicar se existe ou não uma autorização. No caso da autorização ainda estar pendente, então o processo segue-se para uma área de back-office de gestão de dependentes. Por outro lado, caso o termo já exista, vamos então fazer a aplicação das regras de faturação configuradas em sistema. Pronto, e aqui penso que, não sei se estava toda a gente nas sessões em que eu já expliquei o que será isto, mas na prática será uma funcionalidade em que o sistema vai identificar todas as regras de negócio que estão configuradas e fazer a sua aplicação, ou seja, na prática, em vez de ser o administrativo a saber que tem que, por exemplo, inserir um pacote, ou que tem que faturar por web service, ou tem que lançar informação adicional, o próprio sistema vai fazê-lo desde que essas configurações estejam identificadas em sistema. Aqui, vou dizer uma coisa, aqui não é só especificidades de negócio, ou seja, quer dizer, se calhar é, e está incluído naquilo que tu disseste, mas, por exemplo, uma das principais dificuldades do Hospital Dia e das maiores dificuldades dos administrativos de front office, e eventualmente back office, é exatamente esta componente de faturação, porque e até nos dizem que este Hospital Dia tem uma complexidade enorme em termos de faturação. Pronto, portanto aqui não é só apenas regras de negócio, se é a linha, se é o pacote, se é não sei o quê, mas é muito também dependente das regras das próprias entidades. Ou seja, há coisas que numa entidade é faturado de uma maneira, há coisas que na outra é faturado de outra, há coisas que é incluído num pacote de uma entidade, na outra já não é. Portanto, é regras de negócio, mas é regras das entidades, é isso, certo? Sim, também estão incluídas as regras das entidades. Ok. Ou seja, na prática é tudo o que tiver definido em sistema, tanto para o ato como para a própria entidade. Ok, perfeito. Rita, desculpa, voltando só aqui um bocadinho atrás, quando tu estás aqui a dizer para efetuar os registros em falta, o que eu queria perceber é como é que o administrativo tem noção que estes registros estão em falta, ou seja, deverá de alguma forma ficar visível que ainda há alguma coisa pendente. Como é que vocês estão a ver isto?
Aqui a única forma do administrativo saber que há alguma coisa em falta é alguém lhe passa a informação, um médico ou um enfermeiro ou o que for, porque o sistema não vai saber, na verdade, se existe alguma coisa em falta ou não. Pronto, eu nisso até estamos de acordo. Então, o que é importante garantir é que, do lado, neste caso do Deliver Care, existe esta passagem para a informação, porque se nós continuamos desta forma, ou seja, o administrativo nunca irá ter informação neste momento se está ou não está alguma coisa pendente se não for passada. Portanto, eu só estou a querer dizer que tem que haver este ponto de integração, a dizer sempre que existe alguma coisa pendente, alguém, alguns no tempo, tem que passar esta informação para, neste caso, para estas equipas. Sim, e a verdade é que o nosso objetivo é que isto não aconteça, porque o objetivo e o que está a ser também, lá está visto no Delivery Care, é que todas as pessoas façam os seus registros, para que não haja a necessidade de ser o administrativo a inserir registros que não são responsabilidade dele, digamos assim, não é? Portanto, mas no caso, há sempre aqui a possibilidade de o fazer, não é? Não vamos impedir que aconteça, mas o objetivo é que não haja a necessidade do administrativo fazer este tipo de registros diretos na faturação. Porque o objetivo é que seja cada um dos intervenientes no processo a fazer os seus próprios registros, o médico, o enfermeiro, os técnicos, o que for. Mas em todo caso, assim, eu vou pôr aqui essa nota para falar com os colegas do Deliver para ver se há aqui algum processo pensado para esta passagem de informação no caso de acontecer. Certo. Ok, obrigado. Rita, mas, por exemplo, aqui, imagina, nós aqui temos vários registros, não é? Portanto, tens o ato que foi agendado e que dá origem a uma diária, não é? Depois has de ter a farmácia a fazer o débito dos fármacos, tens a enfermagem a debitar os kits, eventualmente tens a unidade de sangue também a fazer o débito do sangue. Pronto. E aqui, por exemplo, à semelhança do que nós falámos, por exemplo, para o AP, ter o género de uma indicação ou por cada uma destas áreas, ou eventualmente, imagina, se estiver a cinzento, não podes faturar, porque sabes que para aquele ato que foi agendado, tens que ter aquele fármaco, tens que ter aquele kit e tens que ter aquele sangue, e se aquilo passar a verde é porque todas estas equipas então já fizeram o que deviam ter feito, e então o administrativo sabe que já pode faturar. Uma coisa deste género, estás a ver? Isto não faz sentido, por exemplo, para as pessoas que estão aqui do Hospital Dia? Ou as outras pessoas? Desculpa. Estava a falar sozinha. Andreia, eu aqui pedi a tua ajuda porque tu és uma das pessoas que fatura bastante estes tratamentos e podes-nos ajudar aqui, né? Eu diria que sim, do meu ponto de vista eu diria que sim, ter algo semelhante ao AP, garantir que todos os registros estão feitos e então aí posso fechar a faturação. Às vezes é difícil garantir que está lá tudo, porque às vezes, passado 24, 48 horas, até temos às vezes e-mails da farmácia a perguntar se podem devolver ou podem fazer algum débito a mais. Como eu no HCD trabalho com o pendente do dia anterior, espero que no dia do tratamento, mesmo que seja ao final do dia, que todas os serviços, tanto a farmácia como a equipa de enfermeiros, consigam fazer todos os débitos desse dia. Eu não faturo nada no próprio dia. Mas tu, para teres a certeza que isso está registado, o que é que tu fazes? Validas com cada interveniente? Não. Assumo que está lá tudo. Portanto, seria uma mais-valia nós termos esta informação visual, ou seja, se está a verde é porque já estão os registros todos, se está amarelo, sei lá, qualquer coisa assim do género. Isto ajudaria a evitar adicionais ou até alguns constrangimentos de devoluções de faturação. Aqui a minha questão é, por exemplo, comparando com o AP, como estavam a falar, no AP
médico, no fundo, é que despoleta as outras necessidades, não é? O médico prescreve análises, prescreve um exame, prescreve o que for, e eu aí consigo ter a noção de tudo o que foi pedido e se o que foi pedido já foi realizado ou não, não é? Aqui eu não sei se acontece da mesma forma, ou seja, eu quando faço admissão para um tratamento, eu não tenho um médico depois a dizer o que é que vai acontecer com base naquele tratamento. Eu não sei se vou precisar de unidades de sangue ou se vou precisar. Quais são os registros que estão inerentes a cada tratamento? Não sei se me estou a fazer entender. Ou tenho essa informação de alguma Ou seja, forma. eu acho que o que a Rita está a dizer, só para complementar, é para haver esse tipo de informação para o administrativo, o tal semáforo, para dizer se está tudo registado ou não, tinha que haver por trás, por base, uma configuração que diga em cada caso o que é expectável que esteja registado para alimentar esse semáforo. E a pergunta da Rita acho que vai no sentido de vocês conseguem explicitar todas as configurações que seriam necessárias para haver esta... É que não é inteligência do sistema, é comparação. Se está registrado isto, então eu preciso destes dados por trás. Era por aqui que tu querias ir, certo, Rita? É, exatamente, Arthur. É isso mesmo, obrigada. Mas porque na urgência acaba por ter isso, não é? Porque o médico, no fundo, é que faz despoltar tudo o que vai acontecer, ou através de prescrições, ou de pedidos, ou do que for. Aqui eu não sei se tem isso. Mas aqui nós temos sempre uma prescrição. Certo, mas na prescrição, o que está na prescrição, à partida é um tratamento, não é? De hospital-dia, que há de ter um fármaco associado, há uma consulta e análises, não é? E que são agendadas. Agora, por exemplo, se eu tivesse só um tratamento, para fazer a realização desse tratamento, o que é preciso que esteja registado? Eu acho que é um bocadinho complicado conseguir colocar no sistema tudo, porque também tem tudo a ver com dosagens, isto é, um medicamento para aquele protocolo, dependendo do peso, muitas vezes, do cliente, é dado em diferentes dosagens. Isto é tudo feito... Sim. Há muita variação aqui, não é? Isto é a farmácia que faz este controle do número de ampolas, do número de comprimidos, porque tem tudo muito a ver com a pessoa em si. Se calhar varia muito de cliente para cliente, sim, não é? A ideia não é automatizar registros. Se eu bem estou a entender, a ideia não é automatizar registros. A ideia aqui é, eu quando tenho uma sessão do hospital-dia, cá não sei se tem algum nome específico ou não, sessão de tratamento ou quer que seja, eu não posso dizer ao sistema, não posso configurar ao sistema que, havendo esta rúbrica, tem que haver registros de enfermagem, farmácia, e tem que haver aqui uma diária. Eu posso dizer isto ao sistema e ele só reconhecer a origem do débito? Mas isso é útil, Isabel. Até que ponto é que eu dizer, ok, preciso de um débito feito pela farmácia, a farmácia debita-me uma coisa, nada me garante que já lá está tudo. Desculpa, não está tudo, vai ser preciso. Ok, percebo. Certo. A própria farmácia depois faz a validação e às vezes falta ou está a mais. Porque tem a ver com quantidades, com dosagens. Mas imagina, para a estimativa, não é? Para a estimativa eu tenho que ter uma coisa aproximada daquilo que vai ser a realidade. Sim. E isso é a tal dificuldade que existe ao dia de hoje e por isso é que é feito pela farmácia e não pela equipa centralizada, porque existe depois o peso do cliente e outros indicativos, não é? Uhum. Que vão variar, por exemplo, a quantidade de fármaco a aplicar. Portanto, isso também à partida está considerado. Não sei se a equipa daqui da Inês Vigário, que já fez exatamente esse trabalho, não sei se pode vir a ajudar neste caso. Mas continuar, ou seja, continuar como está, corremos sempre o erro de fazer ou uma faturação em que ainda falta coisas e, portanto, vamos ter adicionais, ou ficar à espera de uma coisa que eventualmente até estava fechada, não é? Sim. Eu percebo o que estás a dizer, Joana. Força, Rita. Diz. O que eu estou a dizer é, se conseguimos parametrizar em sistema o que é que queremos
esteja lá, para que o sistema olhe e veja, já cá tenho tudo registado? Mas, Artur, desculpa interromper-te, uma alternativa que se calhar, ou seja, em vez de nós estarmos a dizer, e eu acho que isso é sempre impossível, porque há sempre exceções e há sempre casos que tu não consegues prever que aconteça, portanto não consegues prever todos os registros que possam ser feitos. Mas como uma alternativa, se pusermos isto, agora isso tem que ser validado, mas se pusermos isto como uma ótica quase de validação, como o agendamento do bloco, digamos assim, ou seja, tu teres que dar o ok das diversas áreas, digamos assim, isso já podíamos tentar, no fundo, passar essa informação de alguma forma. Agora isto... Estás a dizer cada área validar a dizer, sim, eu já registrei tudo. Pronto. Agora, eu sei que isto coloca um ónus de validação e mais responsabilidade em cada uma das áreas, e eu não sei se é esse o objetivo, portanto era algo que tinha que ser validado com todas as equipas, mas é a única alternativa que também estou a ver para conseguirmos passar algum tipo de informação sem ter a obrigatoriedade de conhecermos todos os registros que cada uma das áreas tem que efetuar. Eu percebo a sugestão. Qualquer uma delas vai trazer mais trabalho. Ou vai ter que trazer trabalho de configuração para garantir todos os casos e não me parece possível de todo. A segunda vai trazer trabalho a cada uma das áreas que teriam que aceder, imagina, uma lista de trabalho dos doentes que têm para o dia, a dizer ou dos doentes que foram tratados, a dizer, neste já registrei tudo, neste já registrei tudo. E haver visibilidade dessa validação de cada uma das áreas. Pronto, certo. Na área de faturação, para poderem faturar. Pronto, é certo. Agora lá está. Eu não sei se em termos como é que estão os outros pilares, se nós temos esta flexibilidade e se é este o caminho a seguir e se é efetivamente aquilo que nós queremos. Portanto, é uma questão de se alinhar entre todos. Mas aqui em termos daquilo que o Artur está a dizer, e eu concordo, este trabalho de configuração, eu até posso ver, porque eu sei que a Inês Vigário fez aqui algum trabalho sobre isto até, e tem algumas sugestões por causa das estimativas, posso ver se é viável ou não e partilho convosco para ver também se do vosso lado alguma coisa mais técnica já não é viável, mas portanto podemos ver esta parte da configuração com a Inês, eventualmente aqui uma possibilidade. Em termos das outras validações, ou seja, da farmácia, da enfermagem, do sangue, podemos também tentar perceber com o Deliver Care como é que eles estão a pensar isto, ou seja, como é que eles garantem que já fizeram tudo, qual é o dia-a-dia deles, como é que eles preveem que num futuro, que é isso que estamos todos aqui a trabalhar, como é que preveem ser mais assertivos nos próprios registros para facilitar a vida a toda a gente. Portanto, aqui fazer a ligação com o Deliver Care e tentar perceber também com eles o que é que eles pensaram neste caso e em todos os outros, não é? Porque eles hão de ter uma sessão própria para este tema, mas assim como para este tema, todos os outros, o objetivo é o mesmo, é faturar sem adicionais, não é? Certo. Ok, nós então validamos este ponto também com o Deliver Care para perceber se do lado deles está pensado algo que no fundo garanta que todos os registros são efetuados antes da faturação, ou se há alguma forma de passar essa informação para a faturação. Ok. E eu fico do meu lado da parte da estimativa e destas configurações. Ok, certo. Ok, prosseguindo então no fluxo, aplicadas as regras de faturação configuradas em sistema, então vamos validar se o cliente vai ou não efetuar o pagamento. Se não efetuar o pagamento, é emitida uma fatura e o fluxo segue depois para a gestão de cobranças. No caso de ser feito o pagamento, o cliente realiza o pagamento, o administrativo registra o método de pagamento efetuado. Aqui não está refletido, mas no caso de já ter havido o adiantamento, vai-se refletir aqui na faturação, obviamente, e no final é emitida uma fatura recibo. Depois então da emissão dos documentos financeiros, nós tínhamos posto aqui uma atividade que no fundo era o registro da atualização do plafond do cliente, mas como já vimos há pouco, vamos rever este processo aqui
a questão das autorizações e do plafond, e depois revemos também este ponto, se continua a fazer sentido ou não. Depois, por fim, vamos então verificar se há uma necessidade de declaração de presença para o cliente ou para alguém que o acompanhe e fazer a emissão da mesma, caso seja necessário. E termina assim o processo de check-out. Não sei se há aqui mais algum ponto que queiram abordar. Eu tinha aqui uma dúvida, mas se calhar até é mais para o Pedro, que é a questão dos catálogos aqui para o Hospitalia. Também vai ser revisto ou não, Pedro? Vai sim, ou seja, o catálogo selecionado vai ter por base a classificação do ICD-10, no fundo é uma classificação da família do ICD para diagnósticos e que está dividida, digamos, em 2 eixos. Ou seja, tem um eixo que é para a inserção do código topográfico, no fundo é a localização da anatomia do tumor, e depois tens outro eixo que no fundo é os códigos morfológicos. E depois dentro destes códigos morfológicos tens no fundo estes códigos já estão mapeados para uma terminologia SNOMED que já é utilizada também para efeitos, por exemplo, de registros no Registro Nacional de Oncologia, no RON. Este trabalho está a ser feito pela New Angle, mas em termos de planeamento está mais para também alguns em novembro, dezembro, mesmo no final do ano. Atenção que nós vamos ter reuniões com equipas multidisciplinares para dar o enquadramento destes mesmos catálogos e, portanto, isso vai ser feito no seu devido tempo. Ok. Mas, portanto, ou seja, aquilo que estamos aqui a dizer aqui é, no processo que vimos, não no check-out, mas no processo que vimos anterior, mais na parte da prescrição, ou seja, a própria prescrição já vai refletir, no fundo, estes códigos associados a estes novos catálogos, mas que para efeitos quer de autorização, para efeitos quer de faturação, vão existir sempre mapeamentos para os códigos que existem hoje, ou seja, para os códigos de saída das entidades para efeitos de autorização e para os códigos atuais de faturação. O modelo de financiamento ainda não vai ser mudado, portanto, e este trabalho de mapeamento irá ser garantido, digamos assim, pela New Angle. Ok. Eu estou a fazer esta pergunta porque aqui, por exemplo, para o agendamento, lembrei-me agora por causa da formação, mas, por exemplo, para o agendamento, eu lembro-me que havia um tema que era, por exemplo, se fosse uma primeira vez, um primeiro tratamento, o cliente tinha que sempre fazer uma consulta de enfermagem. Pronto. Por exemplo, no caso, eu não tenho a certeza como é que é feito, mas quando é agendado o tratamento, automaticamente aquilo devia de agendar também antes uma consulta de enfermagem. Eu acho que hoje é feito manualmente, ou seja, o administrativo tem que saber que tem que marcar antes do início do tratamento esta consulta de enfermagem, mas isto não vai bater com os vossos catálogos, pois não? Não, os catálogos... Isto é uma coisa que nós temos que configurar em termos de agendamento, ou seja, o catálogo mexe com a rubrica dos tratamentos e depois nós, temos que pedir a configuração para aquela rubrica do catálogo, que é aquele tratamento, temos que associar uma marcação de uma consulta de enfermagem antes ou no momento em que é agendada aquela rubrica para aquele tratamento, é assim? É isso mesmo, ou seja, o catálogo no fundo está associado aos diagnósticos de oncologia, portanto, em termos de agendamento não vai ser alterado, tem que efetivamente existir esse trabalho portanto, de mapeamento e de configuração. O que eu posso sugerir, Joana, e se concordares, é a semelhança do que estamos a fazer para a questão da MFR, podemos aqui, juntamente com a equipa de oncologia, identificar
há alguns casos complexos, quer de agendamento, até quer em termos de processo, até para efeitos de pedidos de autorização, para efeitos de faturação e etc. E depois poderíamos também aqui, no fundo, há aí um ângulo que faça, no fundo, o paralelismo para os novos códigos, neste caso nos diagnósticos. Não vamos ter assim tantas alterações, mas temos que pensar depois, no fundo, como é que vamos fazer este mapeamento. Ok. Ok, então se não houver aqui mais questões, eu passo aqui para a parte dos ecrãs de registro, os ecrãs de mock-up, para terem mais ou menos a visibilidade de como é que está a ser construído. Então, basicamente aqui em termos ainda de configurações, vai haver uma área específica para a configuração de agendas da Hospital Dia, em que basicamente eu vou definir uma agenda com uma data de início, uma data fim, uma hora início e hora fim também, e os dias em que vai haver atividade. Depois, no detalhe desta agenda, eu vou associar as estações ou os cadeirões, se calhar podemos chamar os cadeirões, e definir para cada um dos cadeirões as horas também em que eles vão estar disponíveis. E depois ainda associado a cada um destes cadeirões, eu vou indicar quais são o tipo de atividade que pode ser realizada, ou seja, por exemplo, eu posso dizer que no cadeirão pode ser feito a administração do tratamento, pode ser usado também para a colheita de sangue para análises, e vou indicar as respectivas durações também mínimas para cada um dos tratamentos, em termos de duração da área de enfermagem e também em termos de duração depois da limpeza do próprio cadeirão. Depois, este ecrã vai ser um ecrã clínico, eu coloquei aqui só para também terem aqui esta percepção, onde o médico vai poder ver tudo aquilo que está prescrito em termos de ciclos de tratamento para este cliente e vai conseguir ver o estado em que se encontra cada um dos tratamentos. Aqui, por exemplo, conseguimos ver que no primeiro ciclo, no dia 1, ele tinha aqui prescrito a administração do ciclo 1, uma consulta e a analítica que são análises. Pronto, consegue ver aqui o estado de cada um deles, a data em que foi pedido, a data proposta e a data que foi agendado. E consegue ver isto para tudo aquilo que foi prescrito. Consegue também ainda fazer o reagendamento, o pedido de reagendamento, e este pedido de reagendamento vai despoltar um pedido na tal lista de pedidos de agendamentos pendentes, em que o administrativo depois vai ter que fazer este reagendamento. E pode também, por sua vez, fazer a anulação dos tratamentos, dos pedidos de tratamentos. E caso faça, aqui já não há necessidade de haver uma componente administrativa, quando o médico anula o pedido, fica efetivamente anulado, e caso já tenha havido o agendamento é também anulado. Rita, aqui não percebi bem uma coisa, exato, que é quando o médico faz a prescrição, esta lista é gerada automaticamente? Sim, isto é com base na prescrição que o médico faz, é criada aqui esta lista em que basicamente ele consegue consultar aquilo que foi prescrito para aquele doente e fazer aqui algumas ações, nomeadamente de pedir para reagendar ou de anular. Ok, então quando a prescrição é feita e é criada, é gerada automaticamente esta listagem, o administrativo depois sabe o que é que tem que agendar com base nestas listagens, é isso? Sim, o administrativo depois tem uma própria, esta é a do médico e esta que vem a seguir é que é a do administrativo, mas no fundo a lista acaba por ser muito idêntica porque a base é aquilo que foi prescrito. Okay? Mas isto é a visão do médico e aqui esta agora é a visão do administrativo. Ok. Em que aqui, por exemplo, vamos supor que seria um primeiro ciclo de tratamentos,
e ele consegue aqui ver agora alguma informação e clicando aqui no botão de detalhe vê a informação completa do que está no pedido. E quando aqui por acaso não tem o botão de agendar, mas há de ter aqui um botão a dizer agendar, e quando clica nesse botão agendar, o que vai acontecer é que lhe vão despoltar logo para cada ato que está na prescrição, a agenda, as vagas disponíveis. Ou seja, por exemplo, nesta prescrição tinha uma administração que está aqui e uma consulta pedida. Então ele vai-me logo disponibilizar em simultâneo as duas agendas disponíveis para a associação de vagas, uma para a administração e outra para a consulta. Ou seja, a administração é a sessão ou tratamento por si só. Okay? E aqui, como podemos ver na legenda, teria, imaginando que também tinha escrito a realização de análises, iria ainda aparecer aqui um outro calendário para as análises, que neste caso teria aqui a verde, aqui esta indicação onde tem consulta, teria a verde para termos a percepção de que são análises. Ou seja, o azul seria administrações, tratamentos, o amarelo consultas e o verde análises. Ok. Ele aqui procura, à semelhança do que acontece, por exemplo, na consulta externa e nos exames, ele procura a melhor vaga, ou seja, se a coisa for possível de ser feita tudo no mesmo dia, por exemplo, isso é uma parametrização que estará no sistema configurável, e depois aqui na seleção das vagas o sistema vai procurar a melhor vaga. Não é propriamente no mesmo dia, é tendo em conta a data que o médico pediu, porque imagina, o médico pode ter pedido a sessão de tratamentos para iniciar agora, por exemplo, mas a consulta só no final. Percebes? E então ele vai dizer que a sessão de tratamentos é, por exemplo, aqui a 20 de julho e o final, vamos supor que era só um tratamento, a consulta então a 28 de julho. Porque ele vai realizar primeiro o tratamento e só no final aqui a ter a consulta. Okay? Tem sempre por base as datas propostas pelo médico para a realização do tratamento, para a extração das análises e para a consulta. Ok. Diz-me uma coisa, e se calhar até mais para a Janete e para a Andreia, que é, por exemplo, uma rúbrica agendada tem um mesmo tempo ou seja, imaginando que há um tratamento que dura 30 minutos e há outro que dura 45. Os agendamentos são feitos para 30 e para 45, ou é feito para 1 hora? Isto depois porque a cadeira, se for feito para 1 hora, depois se calhar tem ali alguma ineficiência do tempo de cadeirão, ou seja, eu estou a agendar para 1 hora, mas o cadeirão só vai ser usado menos tempo do que aquilo que é agendado. Isto acontece ou é um agendamento é para aquele tempo específico que o cliente ocupa a cadeira? Não sei se isto faz sentido. Nós, neste momento, não estamos a contemplar o tempo dos tratamentos. A gestão dos cadeirões é feita pela parte da enfermagem, porque o front office nem sequer tem noção do tempo de cada tratamento. Há tratamentos de 5 horas e há tratamentos que duram 10 minutos. Mas eles pedem-vos para agendar o quê? Ou seja, nós só marcamos uma rúbrica, que é tratamento de quimioterapia. Até mais de 3 horas ou até 3 horas. Marcamos sempre a mesma. Mas isso vai bloquear um tempo de cadeirão ou não? Não, porque nós marcamos tudo como extra. Nós não estamos a marcar nas agendas dos cadeirões. Na CUFINFEN de Santo, nós marcamos consoante a duração do tratamento correto. Temos uma lista feita por farmacêuticos com os vários protocolos e com a duração de cada protocolo, embora as agendas dos enfermeiros não estão em sintonia com as nossas na Glint, portanto, por norma, mas se eu ocupar um cadeirão com um tratamento de 6 horas, portanto, esse cadeirão fica completamente bloqueado porque ocupa quase o tempo inteiro do funcionamento do hospital de dia, portanto, não marcamos como estas, nós temos mesmo uma agenda que à medida que vamos marcando os tratamentos, consoante a sua duração, vai bloqueando esse tempo. Mas esse ato de marcação tem uma duração pré-definida.
Exatamente. Por exemplo, 1 hora. Se quiserem reservar 6, têm que fazer 6 marcações dessa Não, rúbrica. não, não, não. Nós temos mesmo uma rúbrica que é tratamento de quimioterapia até 6 horas. Ok. Tratamento de quimioterapia 30 minutos, tratamento de quimioterapia até 3 horas. Temos mesmo a duração definida, as várias hipóteses, e portanto vamos marcando à medida que do tempo de duração do tratamento. Pois nós, a gestão é feita mesmo pela equipa de enfermagem. Eles têm uma agenda deles feita em Excel, onde vão controlando quem é que tem que vir a que horas. Muitas vezes temos que trocar clientes. Olha, este tratamento é mais curto, vem mais tarde, o outro é mais comprido, vem mais cedo. E eles é que nos dão essas informações. No fundo, aqui seria uma mais-valia nós, com a mesma rúbrica, podermos atribuir tempos diferentes consoante a duração do tratamento. Era aqui que queria chegar, Joana. Era, exatamente. Cuidado com a parte da faturação, porque se eu não me engano, quando é superior a 3 horas, há entidades que pedem uma rúbrica de faturação diferente. E os valores também são diferentes. Exato. A duração de 6 horas é 120 e muitos euros. De 3 horas é 50 euros, sensivelmente, portanto. Sim. Temos de ter muito cuidado nessa marcação porque os valores são diferentes. Pois é, que há aqui várias componentes, que é uma é o tempo real que o médico prescreve e que o cliente vai estar na cadeira, ou ocupar a cadeira. Outra coisa é o agendamento e outra coisa é a faturação. Não é? E qualquer pessoa devia conseguir linkar todas estas vertentes, não é? Assim, Aqui é a faturação é sempre relacionado com o que está no agendamento, mas não tem regras de cálculo de se está agendada a rúbrica X para N minutos, vai cair a rúbrica Y na faturação. Não. Uma rúbrica pode ou não cair na faturação, mas é ela própria que cai. Não há automatismos para ter em conta a duração. Se temos que ter várias rúbricas diferentes porque temos preços diferentes com as entidades, então temos que ter agendamentos de rúbricas diferentes. Exato, certo. Aqui não podíamos pensar como temos hoje em dia o nosso SO, ou seja, quando a diária de SO só cai no final, dependendo do tempo que o cliente esteve no cadeirão, no SO. Não podíamos pensar qualquer coisa à semelhança do que temos hoje? Isso implicava que tínhamos que, se calhar, mudar a lógica para uma lógica de internamento e não de ambulatório, certo? Porque o SO funciona porque internamos um doente numa cama e quando damos ou numa maca ou num cadeirão, e quando damos alta, o sistema calcula o tempo. Neste caso, são agendamentos já pré-definidos. Ok, e que não podemos contar o momento da admissão como um minuto zero, que depois irá gerar uma rúbrica de faturação quando finalizarmos. Não é assim que funciona o ambulatório hoje em dia no ECOS. Não era a nossa expectativa, penso eu, alterar este modo de funcionamento. Sim, e a verdade é que o momento da admissão pode não ser depois o momento em que ele efetivamente iniciou o tratamento, não é? Nem mesmo depois, se calhar ainda mais a finalização do tratamento, se calhar nem é registada logo no momento em que ele termina. Sim. O que fazia com que o cálculo do tempo fosse ali enviesado de alguma forma, não é? Sim, de acordo. Eu acho que se calhar é preciso afinar também este ponto, estes agendamentos, e se calhar com um exemplo mais prático, e pegando na sugestão que o Pedro também deu há bocado e naquilo que nós combinámos convosco também para estas sessões, na próxima sessão, por exemplo, quando tivermos a ver os mock-ups, ser para um caso concreto. Por exemplo, um cliente vai fazer um tratamento 2h30, mas só existe a rúbrica para 3 horas e depois como é que isso se reflete na faturação? Uma coisa deste género, mais visual. Ok. Mas afinando também este processo de agendamento, pedido de agendamento do médico, agendamento das rúbricas, a reserva da cadeira e depois faturação. Ok, nós vamos tentar então montar aqui um use case
para a próxima sessão, vamos ver internamente se é possível fazermos já aqui um mock-upzinho com este exemplo, ou se não for com um ecrã, mesmo só a explicar como é que se procede. Ok? Certo. Pronto, então depois, ok, faz então o agendamento, depois no dia da admissão, esta é a lista de clientes para serem admitidos, em que eu ao clicar, por exemplo, aqui nesta linha azul, deste cliente que vai ser admitido, consigo ver o detalhe de tudo aquilo que ele tem para fazer no dia, ou seja, eu aqui, por exemplo, consigo ver que ele, através desta tabela, que ele vai ter... que foi admitido para uma realização de análises e para a consulta. Vai ficar sempre aqui o registro das horas, a que foi agendada, a hora de chegada, a hora da chamada, a hora de início da atenção e a hora de finalização. E depois também o estado de cada um dos atos que foram admitidos. Pronto, em relação aos estados, em relação aos estados que temos para aqui para a admissão do hospital dia, é o programado, o agendado, antes do doente ser admitido na unidade, o pendente de análises, no caso do cliente ir fazer análises, está pendente de fazer a colheita, o pendente de resultados é quando a colheita já foi feita, mas ainda não tem o resultado, o pendente de consulta, que é aguardar a consulta, ou seja, já foi feita a realização das análises, o cliente está a aguardar o início da consulta. Aqui o confirmado, que é relativamente ao tratamento, é um tratamento que já foi confirmado pelo médico, o validado, que é quando o tratamento já foi validado pela farmácia, e na prática o cliente só consegue fazer o início do tratamento quando já passou pelo estado confirmado e validado. Depois, o preparado é quando o cliente já está preparado para o início da administração, e a administração é quando ele está, no fundo, o tratamento está em curso. E depois temos o finalizado, quando é concluído o tratamento, e o cancelado, caso o tratamento seja cancelado. Portanto, estes são os vários estados que existem em termos de atos no hospital de dia. Ficamos sem a Rita, ou fui eu que... Sim. Sim, parece que sim. Ela estava a ser queixada da bateria, portanto, se calhar o computador ficou sem bateria. Deixa-me ver se consigo falar com ela aqui com o telemóvel. Dê-me um segundo. Ok. Desculpem, ela teve que ir a correr para o outro lado do escritório e buscar o carregador e já se liga. Ela disse que é 1 minuto, falta mais um slide, está bem? Ok, obrigada. Obrigado, desculpem.
Sim, peço desculpa, fiquei sem bateria no portátil, tive que mudar aqui de lugar. Vou partilhar novamente, também só falta vermos aqui um último slide. Estão-me a ouvir, certo? Sim, Rita, mas estamos a ouvir com fundo. Com? Desculpa? Com um barulho de fundo. Agora está melhor. Ok. Pronto, então em relação aqui aos ecrãs e aos dados, já vimos aqui os principais ecrãs para ver os vários fluxos e depois temos aqui só um slide final com a componente de requisitos que recai essencialmente aqui sobre os pedidos e agendamentos de sessão do hospital dia e as consultas associadas, os pedidos quer sejam manuais, quer sejam em protocolos, tal como referi, os agendamentos múltiplos, depois a componente da gestão de cadeirões e a visualização ou tracking do processo, aqui de tentar perceber o estado do cliente ao longo do processo. Pronto, no fundo é aquilo que vimos em termos de ecrãs que acabam por ser os requisitos aqui para esta área de hospital-dia. Ok, se calhar aqui acrescentava mais alguns, nomeadamente a gestão de plafons, não sei se está, não percebo bem, ou seja, podes explicar um por um que não estou a conseguir perceber bem o que é que cada um destes quer dizer em termos de produto. Pronto, os pedidos, no fundo, aqui este primeiro fluxo é mais a parte clínica, ou seja, a prescrição dos tratamentos e das várias atividades que é necessário quando o médico prescreve tratamento, a consulta, as análises e fazer um pedido com essas várias componentes agregadas. Depois é fazer o agendamento desse mesmo pedido, os agendamentos múltiplos, ou seja, fazer um agendamento para todos os tratamentos que são prescritos. Depois toda a fase de gestão de cadeirões, que no fundo tem a ver também com a parte dos agendamentos e poder fazer aqui a gestão da disponibilidade dos cadeirões. E depois, consoante os agendamentos, é esta última parte que falámos, é isso? Sim, exatamente. Ok. Pronto, e aqui o último ponto, no fundo, é aquele último ecrã onde eu consigo ver toda a atividade que o cliente vai fazer no dia, em que estado é que ela se encontra. Se está pendente do resultado, se está a aguardar consulta, se está em tratamento, pronto. É no fundo ter a visibilidade do estado em que o cliente está naquele dia e especificamente no hospital. Ok. Pronto, eu depois acrescentava aqui aqueles outros que falámos, nomeadamente a parte das estimativas, a parte do episódio único, esta questão das autorizações também e da faturação. Depois posso fazer também um resumo para ver se não me escapa nada, mas acho que há pedidos aqui adicionais que não estão aqui e que falámos durante esta sessão. Certo. Sim, nós também agora quando enviarmos a informação vamos colocar aqui as notas e incluir também os requisitos que identificamos ao longo da sessão. Sim. Ok, perfeito, Rita. Pronto, nós temos a sessão marcada para daqui a uma semana. Certo. Temos que ver se efetivamente estamos prontos para fazer essa sessão nesse dia. Há aqui alguns temas que ainda têm que ser trabalhados. Precisamos de mais alguns dias para fazer essa sessão. Sim, nós agora quando compilarmos a informação toda também e quando agora nesta semana vamos ter a tal sessão que eu falei interna com os colegas que nos vão esclarecer aqui mais alguns pontos, nós também depois conseguimos ter a percepção se conseguimos fazer a sessão final no dia em que está agendado ou se atrasamos uns diazinhos. Está bem. Está bem, Joana? Certo, então vamos falando. Pronto, obrigada a todos. Ok, obrigada. Alguma dúvida, algum comentário? Não? Nada que tu não tenhas identificado. Ok, obrigada. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde.